Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que vamos ver mais um caso, mais uma manifestação de um espírito que Kardec colocou como espíritos felizes no livro Céu e Inferno. Então vamos ver também os apontamentos que ele vai nos trazer para nós compreendermos as diferenças. É importante que entendamos que tantos nascimentos acontecem de formas diversas, de acordo ali com a condição de cada um. Há espíritos que retornam muito felizes para a encarnação, muito confiantes, outros tantos mais temerosos, mais inseguros, mais revoltados, não é? Da mesma forma, o retorno ao plano espiritual, ele se dá de acordo com a condição de cada um. Então, vamos ver. M. Jobardi, diretor do Museu de Indústria de Bruxelas, nascido em Baissey, Haute-Marne, morto em Bruxelas de um ataque de apoplexia fulminante em 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. O senhor Jobardi era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Propôs-se evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando preveniu seu desejo dando a comunicação seguinte: eis-me, eu que ides evocar e que quero me manifestar primeiro a este médium que em vão solicitei até hoje. Primeiro quero vos contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo estranho e lembrei-me de repente o meu nascimento, a minha juventude, a minha idade madura. Toda a minha vida se retratou nitidamente em minha lembrança. É interessante porque a gente ouve essas manifestações de não só de espíritos que nos trazem que para muitos deles a vida passa assim como num filme muito rápido, mas suficiente para verem ali pontos importantes no decorrer da encarnação. Espíritos também que quase morrem, né? E que retornam também relatam esse tipo de experiência. Então, é um tipo de experiência bastante comum e ele está nos relatando que com ele foi desta forma. Vamos lá. Não senti, senão, um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Depois, todo o tumulto se apaziguou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus queridos amigos, que enlevo em despojar o peso do corpo, que entusiasmo em abraçar o espaço. Não credes, entretanto, que me tornei de repente um eleito do Senhor. Estou entre os espíritos que, tendo retido um pouco, devem muito aprender ainda. Não demorei para lembrar-me de vós, meus irmãos em exílio. Interessante como ele se refere ali ao grupo, né? Lembrar-me de vós, meus irmãos em exílio, e vos asseguro toda a minha simpatia, todos os meus votos vos envolveram. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram as minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me em discernir o que era verdadeiro nas comunicações. Pronto.
enfim, para ser o cavaleiro da verdade neste outro mundo, como fui no vosso. Jobarde. Então, ele tinha esse desejo também de contar aos amigos como foi a experiência, ele também pertencia a este grupo, né? Grupo de espíritas, que, como dissemos, havia em vários pontos, né, com os quais Kardec se comunicava. Depois vamos a um outro momento. Quando vivo, recomendastes. Então, isso já acontece num outro momento. Ou ele traz essa manifestação que nós lemos, em seguida é colocado para ele. Quando vivo, recomendaste que vos chamasse quando houvesses deixado a terra. Nós o fazemos, não somente para nos conformar com o vosso desejo, mas, sobretudo, para vos renovar o testemunho da nossa bem-viva e sincera simpatia, e também no interesse da nossa instrução. Porque vós, melhor que ninguém, estáis em condições de nos dar as informações precisas sobre o mundo em que vos encontrais. Portanto, ficaremos felizes se consentirdes em responder às nossas perguntas. Aí ele dá a resposta. Nesta hora, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo, e não lhe ouço mais a expressão somente pelos ouvidos, o que constitui um grande progresso. Então, agora, ele está dizendo que, como espírito, ele percebia, ele até fala, vejo a simpatia, né? De tão palpável que fica para o espírito perceber os nossos sentimentos. Vamos lá. Para fixar as nossas ideias e não falarmos no vago, perguntamos primeiro em que lugar estais aqui e como vos veríamos se pudéssemos vos ver. Estou junto ao médium, ver-me-eis sob a aparência de Jobarde, que sentava em vossa mesa, porque os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sob a sua aparência mortal. Teríeis possibilidade de vos tornar visível para nós? E se não o podeis, o que se opõe a isso? Ele responde: a disposição que vos é toda pessoal. Um médium vidente ver-me-ia, os outros não me veem. Né? Então, quando o espírito não se materializa, ou seja, quando ele não adensa o seu corpo a ponto de ser visto por todos, só pode vê-lo os videntes, né? Aqueles que têm a vidência, aí podem ver. Então, foi isso que ele responde e continuam. Este lugar é aquele que ocupáveis quando vivo, quando assistis às nossas sessões, e que vos reservamos. Aqueles, pois, que aí vos viram, devem imaginar-vos e ver-vos tal como éreis então? Se aí não mais estais com o vosso corpo material, estais com o vosso corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se nós não vos vermos com os olhos do corpo, veremos com os do pensamento. Se não podeis vos comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita, com a ajuda de um intérprete. As nossas relações convosco não estão, pois, de nenhum modo interrompidas pela vossa morte, e podemos nos entreter convosco tão facilmente, tão completamente como outrora. A gente percebe que ele era muito querido no grupo, né? As coisas são bem assim? Ele deu toda uma. Ele fez todas colocações pertinentes, o médium, né? E depois ele pergunta: exatamente isso?
E o Espírito diz: sim, e vós o sabeis há muito tempo. Eu ocuparei este lugar frequentemente, e mesmo com o vosso desconhecimento, porque o meu Espírito habitará entre vós. Então, ele ia continuar, ele fez parte do processo da codificação, né? Auxiliando ali, naqueles tempos de Allan Kardec, né? Nos tempos dos trabalhos, e em espírito ele continuaria ajudando. Chamamos a atenção para essa última frase: meu espírito habitará entre vós. Na circunstância presente, isso não é uma figura, mas uma realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá quanto à natureza dos espíritos, sabe-se que um espírito pode estar entre nós, não só pelo pensamento, mas pessoalmente, com a ajuda de seu corpo etéreo, que dele faz uma individualidade distinta. Um espírito pode, pois, habitar entre nós depois da morte, tão bem quanto quando seu corpo estava vivo, e melhor ainda, uma vez que poderá ir e vir para quando quiser. Aliás, ir e vir quando quiser. Temos assim uma multidão de espíritos ligados pela afeição. A estes últimos, sobretudo, é que se aplicam estas palavras: eles habitam entre nós, que pode se traduzir assim: eles nos assistem, nos inspiram e nos protegem, né? Então é isso que ele está dizendo quando ele falou: eu estarei habitando entre vós, né? Meu espírito habitará entre vós, ele diz que estaria ali auxiliando, né? Muito bom. Aí é dito a ele: não faz muito tempo que estáveis sentado neste mesmo lugar. As condições nas quais estáis aí atualmente vos parecem estranhas? Que efeito essa mudança produz em vós? E ele responde: estas condições não me parecem estranhas, porque o meu espírito desencarnado goza de uma clareza que não deixa na sombra nenhuma das questões que ele encara, né? Então, ele responde: essas condições não me parecem estranhas, porque o meu espírito desencarnado goza de uma clareza que não deixa na sombra nenhuma das questões que ele encara. Então, nada estranho, né? Lembrai-vos de haver passado por este mesmo estado antes da vossa última existência, e nele achais alguma coisa de mudada? E ele diz: eu me lembro de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Vocês vejam, não é todo espírito que se lembra de existências anteriores. Ele tinha a condição de lembrar-se, né? Mesmo porque as coisas mais ruins estavam mais distantes, porque ele já era um espírito de condição, pelo que percebemos, e Kardec o colocou aqui como espíritos felizes, né? São aqueles que cumprem com a tarefa, né? E, e ele se lembra, né? E ele se lembra. Aí ele diz: eu me lembro de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Vejo e assimilo o que vejo. Quando de minhas precedentes encarnações, espírito perturbado, não me apercebia senão das lacunas terrestres. Então, ele está falando das diferenças de como era e de como está. Lembrai-vos, eles continuam, de vossa penúltima existência, daquela que precedeu o senhor Jobard? Na minha penúltima existência, eu era um mecânico, roído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Sendo Jobarde, realizei os sonhos do pobre trabalhador, e louvo a Deus cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente havia depositado no meu cérebro.
Já vos comunicaste em outro lugar? Não me comuniquei ainda, senão pouco, em muitos lugares. Um espírito usou o meu nome. Algumas vezes estava junto dele sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que sofro ainda certas influências terrestres. É necessário haver uma perfeita simpatia para que eu possa expressar o meu pensamento dentro. Em pouco agirei indistintamente. Não o posso ainda, eu o repito. Então, quando perguntaram se ele já havia se comunicado em outro lugar, ele disse que em alguns lugares que ele se comunicou, outros espíritos falaram por ele, né? Ele não pôde fazer diretamente, porque não era um ambiente simpático a ele, simpático no sentido de com os laços afetivos. Então, ali ele estava em plena condição de comunicar-se assim, bem recente o desencarne dele. Então, vejam essas sutilezas, interessante, né? Vou até ler novamente. Então, já vos comunicastes em outro lugar? Não me comuniquei ainda, senão pouco. Em muitos lugares, um espírito usou o meu nome. Algumas vezes estava junto dele sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que sofro ainda certas influências terrestres. Então, o que aconteceu? Ele era evocado em outros lugares, né? Porque ele era conhecido ali no meio espírita. Então, o outro falava no lugar dele. Kardec nos ensina isso, que quando um espírito não pode comparecer, um outro fala por ele exatamente o que ele falaria. Né? Entendem? Então, a resposta foi correta. Em algumas vezes, ele disse que estava até ao lado daquele espírito que estava sendo o intermediário dele. Né? Aí ele continua. Quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados. Meu espírito se apressa em revestir a sua individualidade. E foi o que ocorreu comigo em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que logo depois da liberação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo por um médium preferido. Vedes os espíritos que estão aqui conosco? Vejo, sobretudo, Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade, planando no espaço. Vejo, sobretudo, Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Sois felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. Aí, eles continuam. Quando vivo, partilháveis a opinião que emitiu sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas, que teriam sido soldados em conjunto. Estais ainda nessa mesma crença? Ele responde: é um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve a sua vida própria e Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Interessante, nós vimos que ele desencarnou em 61. Então, foram poucos anos de espiritismo propriamente dito, né? Que começou
um pouco antes, evidente, mas se fundamentou ali em 1857 com a primeira edição do Livro dos Espíritos, mas ele não participou então da Gênese, porque em 1868 Kardec traz o último livro, a Gênese, belíssimo, e fala sobre essa formação do planeta. Então, ele não participou, então a ideia dele é que teria se juntado ali 4 planetas para formar a Terra. E ele já colocou então que era uma ideia dele, mas que foi um erro, né? Aí eles continuam. Pensáveis também que os homens poderiam entrar em catalepsia durante um tempo ilimitado e que o gênero humano chegou deste modo à Terra. Ilusão de minha imaginação, que ultrapassava sempre o objetivo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Então, muito dos misticismos, que trazem até alguns equívocos, vêm do Oriente, né? Então, tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, já muito sofri repassando as ilusões com as quais nutri o meu espírito. Não vos enganeis com isso. Eu muito aprendi. E vos posso dizê-lo, minha inteligência pronta para se apropriar desses vastos e diversos estudos, guardara de minha última encarnação o amor do maravilhoso e do composto aurido nas imaginações populares. Estou ainda pouco ocupado com questões puramente intelectuais, no sentido em que as tomais. Como poderia, deslumbrado, arrebatado como estou, pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Só o laço do Espiritismo, mais poderoso que podeis concebê-lo, pode atrair o meu ser para essa terra que abandono, não com alegria, isso seria uma impiedade, mas com um profundo reconhecimento de libertação. Aí Kardec coloca abaixo: quando da subscrição aberta pela sociedade em proveito dos trabalhadores de Lyon, em fevereiro de 1862, um membro entregou 50 francos, dos quais 25 em seu próprio nome e 25 em nome do senhor Jobarde. Este último deu a este respeito a comunicação seguinte: estou lisonjeado e reconhecido por não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos entregou a oferenda, que vos teria dado se ainda habitasse o vosso mundo. Naquele que habito agora, não se tem necessidade de dinheiro. Ele, portanto, foi-me necessário tirar da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, o quanto deveis crer que a caridade não é uma vã palavra, uma vez que pequenos e grandes mostraste simpatia e fraternidade. Estais no grande caminho humanitário do progresso, possa Deus nele vos manter, e possais ser mais felizes, que os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Então, muito interessante, né? Esse carinho aí dele deixando um dinheiro que ele mesmo teria entregado aos trabalhadores de Lyon, porque aquele grupo que se formou em Lyon
eram muito dedicados, era um grupo de obreiros do Senhor, não só no sentido de sentimentos, né, abraçando a obra, mas obreiros trabalhadores, eram operários. E, e ele teve, né, essa percepção e ajudou, assim como também sabemos, não foi o próprio Kardec que contou, não, foi um que tinha intimidade com Allan Kardec, que ele ficou sabendo ali das dificuldades de um dos participantes e mandou anonimamente ajuda para aquele companheiro. Isso é a prática que está no Evangelho. Infortúnios ocultos é aquele que jamais pedirá, mas você pode, tendo um olhar mais apurado, mais atencioso, perceber uma necessidade. E de uma forma muito discreta, Kardec mandou envelope sem nome. Só soube disso um amigo que privava ali da sua intimidade, né? Que foi o que contou, o que veio com a notícia e levou ali o envelope, né? Por isso que sabia. Com a notícia de que aquele companheiro estava vivendo situação muito difícil. Continuando aqui. Começo a viver espiritualmente mais pacífico e menos perturbado, pelas evocações através de campos que influíam sobre mim. A moda reina mesmo sobre os espíritos. Quando a moda Jobarde der lugar a uma outra e eu entrar no nada do esquecimento humano, convidarei então os meus amigos sérios e entendo por aqueles cuja inteligência não esquece. Convidá-los-ei para evocar-me. Então aprofundaremos as questões tratadas muito superficialmente e o vosso Jobarde, completamente transfigurado, poderá vos ser útil, o que deseja de todo o seu coração. Depois dos primeiros tempos, consagrados à tranquilidade, seus amigos, o senhor Jobarde, tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente na renovação social, na espera de seu próximo retorno entre os vivos, para nela tomar uma parte mais direta. Depois desta época, frequentemente ele deu na Sociedade de Paris, da qual pretende permanecer membro. Então, ele era lá da Sociedade de Paris junto a Kardec. Comunicações de uma incontestável superioridade. Sem renunciar à originalidade e aos repentes espirituosos que faziam o fundo de seu caráter e nos permitem reconhecê-lo antes que haja dado a sua assinatura. Então, ele passou a dar muitas comunicações lá em Paris, onde ele participava. Mas esta primeira aqui foi em Bruxelas, né? Num outro grupo. Muito, muito interessante. Eu acho que estudar essas manifestações desses espíritos chamados espíritos felizes nos ensinam muito, muito. Porque nos apontam, até nos incentivam, nos apontam o caminho a ser percorrido, né? Então, vamos refletir. Essa condição não vem do nada. Essas condições de espíritos que se encontram num padrão vibratório muito superior ao nosso, é resultante das experiências das encarnações bem aproveitadas. Porque encarnações todos temos, mas é preciso que sejam bem aproveitadas. Que aprendamos a fazer uma dieta emocional, uma dieta nos nossos pensamentos, cuidando para que fiquem apenas os bons, selecionando. Assim como selecionamos um alimento, vamos selecionar os nossos pensamentos. Queremos tanto ser saudável, comecemos pelos pensamentos.
Que Deus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos abençoe, nos envolva nesses eflúvios salutares. Jesus, nosso Mestre, nos acolha, que possamos senti-lo para podermos seguir com segurança. Que fiquemos em paz.